Eu queria saber do senhor, como que o senhor vê o senhor fazendo parte da elite intelectual e um dos grandes desafios, pegando esse gancho, ainda bem que eu lembrei, que aliás alguns professores e cientistas veem, e até ouvi um TED Talks da Natália Pasternak, que ela fala sobre o distanciamento entre a academia e a sociedade. O senhor, fazendo parte de uma elite acadêmica, uma elite intelectual, isso eu falo com total propriedade, porque eu sei que os senhores são um papel fundamental na nossa sociedade. Como que o senhor enxerga essa comunicação? Porque foi um negócio que eu falei para o senhor. Se comunicar com a gente, que a gente teve acesso à educação, a bons professores, eu acho que é um pouco mais fácil. Mas como que o senhor se enxerga, visto que muitos cientistas, às vezes estão numa torre de marfim e não se comunicam com a sociedade, e isso tem um problema muito forte. Por quê? A sociedade às vezes se encontra carente dessa comunicação entre a tecnologia de ponta, a pesquisadores de ponta, professores de ponta, e às vezes criam-se antivax, criam-se terraplanistas, isso em 2020. 2020, a gravidade, o Newton, a porra da maçã caiu na cabeça do Newton lá na Trinity há mais de 300 anos. Então, como que o senhor enxerga esse distanciamento entre, e eu não sei qual o motivo, se é falta de humildade, não sei o que é, mas como o senhor enxerga esse distanciamento entre a elite acadêmica, a elite intelectual e a sociedade? Mas eu não digo a sociedade simplesmente elite econômica, porque para mim não existe elite pura, porque elite, para mim, elite tem que ser econômica e acadêmica. Então, eu acho que algumas pessoas são de elite acadêmica e não são econômica e vice-versa. Principalmente a acadêmica que não é elite econômica, né? Geralmente é mais assim porque o professor, infelizmente, não é muito valorizado. Mas como que o senhor enxerga isso, fazendo parte de uma elite acadêmica, esse distanciamento social? Poxa, que pergunta. Eu poderia falar umas 2 horas com essa última aí. Usa o tempo que o senhor sentir necessário. Ok, bom, eu só vou falar aquilo que... Vou tentar tirar aqui, extrair aquilo que eu acho mais importante. Temos que tomar um certo cuidado até com o termo elite, porque o elite já começa a ter uma linguagem de anteposição, e a gente tem que evitar linguagens de anteposição dentro da sociedade. Quando você cria rótulos, taxações e coisas do gênero, você já começa a gerar as disputas. Eu gosto muito de um livro também, que eu já recomendei para vocês várias vezes, que é o Previsivelmente Racional, do Dan Ariely, que é professor de economia comportamental do MIT. Você também pode ver um TED Talk dele, que é muito bom, um cara fantástico. Professor, qual o nome dele, perdão? Dan Ariely. Dan Ariely. E ele conta o exemplo que fizeram de um experimento numa desses summer camp nos Estados Unidos, onde botaram lá um grupo de adolescentes, todos meninos, né? Todos bonitinhos, todos branquinhos, todos protestantinhos, todos iguaizinhos. Só que eles dividiram em 2 grupos, e deram nome para os 2 grupos e organizaram uma competição esportiva entre eles. E a coisa não estava muito bem distribuída nesse sentido, porque, obviamente, eram todos muito iguaizinhos, só que, por exemplo, a habilidade de futebol, eu tenho o meu irmão que joga bola muito mais do que eu, ele é mais novo do que eu 2 anos, e ele sempre esteve à minha frente. Essas coisas não se escolhem, inclusive na habilidade esportiva. E tinham lá uns garotos que eram bem melhores de um lado do que do outro, e foi um massacre. E esse grupo que ganhou teve a chance de colocar a bandeira no alto do mastro, lá do acampamento. Os que perderam, obviamente, se sentiram injustiçados, né? Porque todo mundo que vê o seu time perder, vê o lado negativo da injustiça. Isso é natural do ser humano. E eu que torço pro português, eu já vi injustiça a vida toda assistindo futebol. É só injustiça contra o português. É roubado. Tudo quanto é lado, tudo quanto é lado. Mas não deixa de torcer para a Luzinha, entendeu? A Lusa, é Lusa, né? Eu gosto da Lusa, tenho orgulho de torcer para a Lusa porque eu gosto de futebol. E eu gosto de ver bom futebol, apesar que hoje está difícil ver bom futebol com a portuguesa. Mas, de qualquer forma, o time que se sentiu derrotado, injustiçado, foi lá e arrancou a bandeira do outro que tinha sido colocado no mastro. E começou a maior confusão dentro do acampamento.
Como é que eles consertaram a coisa? Eles simplesmente sabotaram a água do acampamento e todo mundo ficou sem água. E convenceram os garotos que eles tinham que se juntar para resolver o problema. E, de fato, eles se juntaram e conseguiram resolver lá o problema da sabotagem da água, e todo mundo terminou junto, né, se abraçando, fazendo aqueles churrascos de marshmallow que os americanos fazem, que até hoje eu não entendi. Como é que alguém pode gastar tempo e energia fazendo fogueira para queimar marshmallow na fogueira? É estranho, mas eles ficam felizes, ótimo para eles, ok? Hoje nós vivemos muito uma linguagem de anteposição na sociedade, quando na verdade nós somos iguais. E se eles são iguais, branquinhos e protestantinhos, nós somos iguais, pretinhos, branquinhos, verdinhos, japonesinhos, índiozinhos aqui no Brasil. Nós precisamos ter pontos comuns, olhar para coisas comuns. Precisamos acabar com raciocínios de elite, porque o grupo tem que ser maior do que o indivíduo. O projeto de nação funciona bem quando eu tenho um projeto de nação para todos, onde todos abraçam. Hoje nós temos projetos políticos, de um contra o outro, para um dizer que o outro é idiota, e o outro vice-versa. E, em muitos casos, ambos têm razão. Ambos têm razão. O que a gente precisa ter é a solução da água, como fizeram lá pro acampamento dos meninos. Todo mundo buscar a mesma solução para a sociedade. Então, a elite quem quer dividir a sociedade para tirar benefício dessa divisão. Isso é a pior forma de elite. Agora, se o frentista, onde eu sempre abasteço o carro, e eu... hoje não, né? Tá difícil, mas eu abraço, ele me conhece, sabe quem são meus filhos, e aí no meio do caminho lá de uma pergunta, ele pergunta, mas, Antônio, explica aí, o que é média, né? Porque o coitado não teve ensino para saber como é que calculava média. Porque ele perguntou qual era a pressão, né, que eu ia colocar nos pneus do carro. Eu falei, 34 na frente e 32 atrás. Ele falou, eu achava que era 33. Eu falei, na média tá certo, mas o motor pesa mais na frente. Mas engenheiro, a gente quer explicar tudo. Ele perguntou assim, mas o que é média? Para ele era a posição do pneu, entendeu? É complicado. Eu tenho que explicar. Eu expliquei para ele, 34 mais 32 dá 66, dividido por 2 dá 33, é o mais próximo dos dois extremos. Então, eu tentei explicar para ele, tentei trazer para a linguagem mais próxima possível, e aquilo que eu sempre peço para vocês querem saber se vocês estão sabendo alguma coisa mesmo? Explica para outro numa linguagem acessível, que é a missão de todo docente. Que docente é aquele que explica de maneira complexa para mostrar que ele é bom enquanto os alunos não entendem nada? Esse cara não honra com a profissão. Ou o jurista que fala de maneira empolada, né, para que ninguém o entenda, mas ele se sente o máximo. Eu gosto muito de um filme, né, que chama O Advogado do Diabo, que eu recomendo que vocês assistam. Isso é bom, hein? Você assistiu, Marcos? Já assisti, já faz um tempinho, mas já assisti. Claro que é velho, né? Quer dizer, não é tão velho assim, né? Velho é a banca, vai. Mas, no final, putz, esqueci o nome do ator lá que fazia o diabo. É o Brad Pitt? Não. É o... Não é o Brad Pitt. É o... Oh, meu Deus, o famoso... Meu Deus, que branco que me deu agora. Quem? É o Keanu Reeves, era era o menino que... era o advogado ascendente, não é isso? Não, nossa, eu tô confundindo. Al Pacino. Tem o Al Pacino, Keanu Reeves. Eu confundi com o Al Pacino. O Dança com Vampiros, uma coisa assim. Não, é o Al Pacino e o Keanu Reeves. Então, o Al Pacino foi procurado, o Keanu Reeves é aquele advogado em ascensão, né? E o que ele usava para levar o advogado em ascensão para o mal? A vaidade, a arrogância. E no final, a frase mote do filme, quer dizer, do diabo, que é vanity, my favorite sin, quer dizer, vaidade, meu pecado favorito. Então, quando a pessoa é
assim, distante, né, das outras, não está preocupado com o outro, simplesmente porque o outro é um ser humano igual, e a gente não escolhe inteligência. Então, ser elite intelectual, eu não escolhi minha inteligência. Se eu tivesse escolhido tudo, eu poderia ser mais inteligente ainda. A gente sempre queria um pouco mais. A gente não escolhe inteligência. E dizer que todo mundo tem a mesma inteligência, isso é mentira, da mesma forma que a gente não tem a mesma estatura. Aliás, se eu pudesse escolher minha aparência, eu queria ser igualzinho o Brad Pitt. Óbvio, a vida ia ser muito mais fácil. Colheria mais uns 5 centímetros de altura, né? Pelo menos, né? Pelo menos, eu estava estimando uns 10, né? Mas você ficou aí pela média, né, para me deixar mais confortável. Então eu sempre brinco, né? Pô, tem tudo a ver com o Brad Pitt, nasci no mesmo ano que o rapaz, né? Também tem uma cabeça em cima do pescoço. Não sei como não me confundem com o Brad Pitt, é um absurdo. Um absurdo. Eu acho que são os olhos. Eu acho que são os olhos. Os olhos, eles são um pouco mais claros do que os meus, né? O fato é que não existe mérito, né, naquele look do Brad Pitt, como não tem mérito no meu look. A gente não escolheu isso. A gente não escolhe essas capacitações que a natureza dá, como a inteligência. A gente percebe. Eu tenho alunos muito mais inteligentes do que eu, que graças a Deus eu posso ajudar, porque eu já vi muita coisa antes. Mas eu percebo claramente que ele tem uma inteligência espetacular e que tem que fazer bom uso dela. Então, a gente não pode se afastar da sociedade porque, sei lá, se é que eu sou, digamos, elite intelectual, eu gostaria de dizer que eu uso o máximo possível da minha capacidade intelectual para benefício da sociedade, que é o que a gente tem que buscar, inclusive na formação de vocês, usar a minha capacidade intelectual para melhorar a eficácia da minha atuação profissional, tanto como docente como pesquisadora, para isso que serve. Sim. Então, a gente não pode estar dissociado da sociedade, então a gente tem que conversar com todo mundo, tem que conversar com o frentista, tem que conversar com o borracheiro, a gente tem que conversar com todo mundo como iguais, como gente do mesmo grupo, com o mesmo objetivo, que a gente está querendo ser feliz nesse Brasilzão de Deus, entendeu? Quando a gente coloca como elite, como separações, já coloca o rótulo, né, coloca o Politécnico contra os outros da USP, como, criando as separações, meu amigo, já começamos a jogar areia na sopa, entende? Já começamos a estragar o caldo, literalmente. Então nós temos que tomar cuidado com as rotulações, com as separações, com as elitizações, inclusive, né? Porque, olha, posso ter, talvez, alguma capacidade intelectual um pouco melhor, mas, gente, eu vou dar um exemplo. No quartel eu descobri que eu tirava bem, né? E aí, uma vez, quando eu fui visitar o turno de Hagerbach, tinha lá um concurso de tiro entre os visitantes, que era, na verdade, o turno de Hagerbach é um turno de pesquisa, né? Que faz um monte de experimentos lá, inclusive do exército suíço. E aí eu fui lá e atirei e ganhei disparado de todos os concorrentes. E tinha gente do mundo inteiro, né? Tinha Suíça, tinha pessoal da América Latina, e eu ganhei meu prêmio, que foi uma garrafa de vinho, uma daquelas gravatinhas com broche que eles dão, que eu nunca usei, na verdade. Por quê? Porque eu descobri que eu atirava bem, né? E por que eu atirava bem? Bom, porque eu não gostava de atirar, né? Esse era um dos fatores, porque eu não ficava nem um pouco excitado com o fato de atirar. Meu batimento cardíaco não subia. Eu ficava absolutamente tranquilo. Tem que tirar a bola, eu atiro. E no quartel, quando eu peguei o fuzil pela primeira vez, o capitão falou, nossa, você tira bem. Eu falei, que bom, né? Mas o que eu queria era aprender a tocar violão, cara. Eu queria tocar violão, tocar guitarra, mas eu sempre fui um desastre. Um desastre. Eu queria tocar guitarra como Eric Clapton, mas não. Eu aprendi que eu podia atirar bem. Para que eu usei isso? Para ganhar aquele torneio lá no Turno de Hagerbach. Que mais nada na vida, cara. Graças a Deus, né? Eu nunca quis ser atirador de elite. Apesar de no quartel falar, olha, você seria um atirador de SCOL, né? Um atirador de precisão. Mas eu nunca curti. Então foi uma habilidade que eu nasci com, né? Mas que eu achava absolutamente useless, inútil, porque eu não queria, né? Serviu para brincadeira lá na Suíça, só isso, né?
Então, a gente não escolhe as nossas habilidades, nós não escolhemos os dotes com os quais a gente nasce. A gente só tem que fazer bom uso daquilo que Deus nos deu, simplesmente. Então, se eu tenho alguma capacidade intelectual, aí, com todas as limitações, né, que infelizmente ela nunca me foi suficiente para aprender a tocar um violão de maneira minimamente decente, né, como eu sempre sonhei. Então, a gente tem que aprender a viver com as limitações e cantar. Então, meu Deus do céu, eu adoraria poder cantar. Mas quando meus filhos aprontavam, a minha ameaça é o seguinte: olha, se vocês não ficarem quietos, o papai vai cantar. Fechavam a janela do carro, né? Porque tinham que sofrer, pelo menos não tinham que passar vergonha, né? De mais ninguém escutar. Então, nós temos algumas capacitações por um lado e outras nem tanto. Temos que fazer bom uso delas, gente. E tem que ter humildade para saber. Olha, posso até ter uma boa capacidade numa direção e na outra, né? Faz melhor do que os outros? Não. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém porque tem uma capacidade melhor aqui ou ali. Times bons são aqueles que aprendem a trabalhar com as limitações de todos, não só com os potenciais. Se a gente sabe fechar a limitação do companheiro, onde ele tem um ponto fraco, poder cobrir esse ponto fraco, o time pode ser mais eficaz do que aquele time só de virtuosos, né? E acho que o raciocínio tem que ser sempre o mais coletivo possível.